vocês, a Paula, ela é nutricionista, me orientanda de mestrado e já trabalhou, fez diversas pesquisas na área, né, já fez um aprofundamento aí no estudo de revisões integrativas, e está aqui hoje para poder contribuir um pouquinho com a expertise dela nessa área, para falar para a gente sobre revisões integrativas. Então, eu queria agradecer a Paula pelo convite, por ter aceitado o convite, e um prazer recebê-la aqui conosco, viu, Paula? Olá, boa tarde a todas e todos. Vamos então falar um pouquinho hoje a respeito de revisão integrativa. Vou dar só uma pincelada rápida para a gente relembrar também o que é uma revisão sistemática, mas o foco da aula é justamente a revisão integrativa. Tudo bem? Vocês podem ficar à vontade para tirar suas dúvidas, para participarem, pode falar comigo ou enviar aí no chat, tá bom? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim? Ok. Então, eu vou começar, e como está em modo de apresentação, não estou vendo vocês, mas qualquer coisa é só chamar, tá? Pode chamar por áudio mesmo, ok? Ok. Então, vamos começar pensando um pouquinho a respeito da pesquisa acadêmica. E esse autor, Pádua, em 88... Paula, só um minuto. Tá. Aqui está aparecendo a tela compartilhada do seu navegador. Ah, tá. Então, espera aí só um minutinho aqui. Paula, se o seu PowerPoint já está aberto? Não, professora. Vou abrir primeiro, né? Abre o PowerPoint primeiro. Aí, depois que você volta para o Meet, vai na setinha do apresentar agora. Ok. Agora ele apareceu aqui. Agora vai dar certo. Agora foi? Foi, estamos vendo aqui a tela. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Uhum. Ok. Então, uma pesquisa acadêmica, ela vai desde a coleta de dados para a realização de atividades diversas, como seminários, e isso pode ser retirado de recortes de jornais, revistas, de várias maneiras pode-se obter uma informação. Porém, para nós, com esse objetivo de escrita científica, essa informação científica, ela tem que ser adquirida de um local reconhecido no mundo acadêmico. Então, é muito importante conhecer, aprofundar ou atualizar sobre o tema pesquisado, porém, é necessário que haja uma metodologia, um método sistematizado, a fim de que os meus achados, aquilo que eu venha obter, ele venha contribuir de uma maneira científica e não como um senso comum. Onde devo pesquisar, então? Já que revistas populares, isso não serve para nós, o que nós temos hoje? Bibliotecas públicas que eram extremamente usadas aí nos anos 80, 90, em universidades, porém hoje, nossa principal fonte de pesquisa são acervos virtuais disponíveis na internet. Para que a gente consiga acessar esses acervos, existem métodos, técnicas e alguns recursos a fim de subsidiar a divulgação, o acesso a essas informações científicas. É muito importante que a nossa busca bibliográfica ela seja feita, então, como eu disse, de uma maneira fidedigna, atualizada, e preza-se muito hoje pela rapidez com que esse processo é feito, já que é uma atividade muito importante, tanto na prática profissional
independentemente da sua área de atuação, mas importante também para a escrita científica, que é o tema que eu venho falar hoje com vocês. Essa busca bem amparada do ponto de vista científico, vai nos levar a uma tomada de decisão competente, consciente e que tenha, acima de tudo, validade científica. A minha busca bibliográfica é o alicerce da minha investigação. Ele vai te fornecer, essa busca vai te fornecer recursos para que você venha desenvolver uma pesquisa de campo, para que você venha, como foi dito aí, tomar decisões na sua prática profissional e para que você venha também produzir artigos científicos. Tudo começa uma busca bem feita. É muito importante, então, que a minha informação ela seja de uma fonte confiável e respeitada, que esses artigos sejam indexados. Quando a gente fala em artigo indexado, é importante também a gente ver em que tipo de revista, qual a qualidade dessa revista, qual o fator de impacto, qual o número de citações. Quando a gente faz essa busca lá nas bases de dados, na grande maioria delas vem lá embaixo, né? Citada tantas vezes. Então, quer dizer, quando você pega um artigo que foi citado inúmeras vezes, você já percebe que aquele artigo, ele tem sido muito divulgado e muito utilizado no meio acadêmico. Na internet, a nossa principal fonte de informações científicas são as bases de dados. Essas bases de dados possuem conjuntos de dados que se relacionam entre si, permitem a recuperação desses artigos, de dissertações, de relatos de casos, né? Além de reunir e organizar várias informações em várias áreas de conhecimento que são atualizadas com regularidade e essas informações são normalmente confiáveis. Quais bases de dados? O que eu vou fazer? Como que eu vou escolher essas bases ou essas plataformas? Nós temos que priorizar. Mais na frente eu vou falar para vocês que quando a gente vai escrever, na verdade, revisões, que a gente inclui como um critério que esses artigos sejam completos e estejam disponíveis gratuitamente nas bases de dados. Existem algumas bases que tem aqueles que são gratuitos, isso pode ser como um filtro. Mais tarde, mais na frente, a gente vai falar sobre isso. Mas se eu quero... Oi? Desculpa, você tá passando slide, você já passou do primeiro slide, não passou? Sim. Você tá compartilhando a tela sem ser da apresentação, a gente está no primeiro slide ainda. Meu Deus. Aí, agora acho que mudou. É só compartilhar de novo e colocar na apresentação. Tá. A gente estava acompanhando pela fala. Mesmo? Tá tranquilo, é só porque a gente estava na imagem do primeiro slide ainda. Vocês estão vendo aí a tela de apresentação, revisão de literatura? Isso, agora entrou na apresentação. Tela inteira. Aí, agora tá passando. Pesquisa acadêmica. Aham. Então, isso que eu já tinha falado, vou passando aqui. Falamos, então, sobre as bases de dados, tá certo? Uma revisão, ela vai servir, ou qualquer busca bibliográfica, ela vai servir como meu alicerce para minha investigação, tanto teórica quanto prática. Isso facilita uma tomada de decisão consciente, competente, tem validade científica. Com relação às bases de dados, então, permite com que eu acesse teses, artigos, livros, em várias áreas do conhecimento, e eu estava nesse slide aqui. É muito importante a gente escolher uma base de dados adequada ao tema que eu quero pesquisar. Então, por exemplo, se eu quero pesquisar na área de engenharia, eu tenho bases de dados que são especializadas naquela temática. Se eu quero procurar
Artigos da área da saúde, então eu tenho as bases que trabalham com artigos nessa temática. É muito importante que, inicialmente, eu faça uma busca em uma base mais abrangente, e à medida que eu vou especializar, entrar numa área mais específica, que eu faça em outras bases de dados, caso seja necessário. Porém, se eu quero, por exemplo, tratar de alguma temática, vamos supor que eu vou pesquisar dengue. Se eu entro em uma base como essa aqui, BDENF, é uma base de dados específica da área de enfermagem. Então, talvez eu vou obter um resultado de uma busca muito específica, falando apenas da atuação de enfermagem, quando, na verdade, eu gostaria de analisar, sei lá, o papel da alimentação na recuperação de pacientes com dengue, ou um papel de algum outro medicamento. Então, eu tenho que tomar cuidado em que tipo de base de dados, qual a base de dados mais indicada para aquela temática que eu quero trabalhar. Aqui eu coloquei alguns exemplos de base de dados ou de plataformas digitais. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, Scopus e Web of Science. São plataformas que abrangem várias bases de dados. Então, dentro da Scopus, eu tenho uma base chamada Science Direct. Dentro do Web of Science, eu tenho Cielo, PubMed, e às vezes a gente entra direto na Cielo, né? Às vezes eu entro direto na PubMed, isso não tem problema. Só que isso tem que ser descrito na minha metodologia, se eu estou procurando em uma plataforma ou em base de dados. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Com relação a revisões de literatura, vamos entender um pouquinho sobre a revisão sistemática e a revisão integrativa. Lembrando que o nosso foco hoje é a revisão integrativa. Então, aqui eu coloquei diferenças para a gente ter um panorama geral. Revisão sistemática. A revisão sistemática é uma busca mais específica dentro de uma temática. Então, eu quero tratar de um problema específico, de uma efetividade de algum medicamento, ou de alguma doença bem específica, ou de complicações de algum procedimento. Então, é um tema bem específico. Já a revisão integrativa é um panorama geral acerca de um tema. Você também responde uma questão de pesquisa, porém é uma questão mais ampla, certo? Segundo ponto de diferença, revisão sistemática, ela compara trabalhos o mais semelhantes possível, normalmente ou com delineamentos iguais. Então, por exemplo, vou trabalhar só com ensaios clínicos randomizados. Agora, na revisão integrativa, isso permite, desde que eu trabalho na mesma temática, eu posso ter um estudo, posso comparar e analisar os dados de um estudo transversal, de um longitudinal, outro ensaio clínico randomizado. Então, aborda várias metodologias, pode abordar delineamentos diferentes acerca da mesma temática. Ao passo que na revisão sistemática, normalmente, as metodologias são bem semelhantes, tá? Com relação à revisão sistemática, propicia uma análise estatística bem mais robusta, que permite que seja feita até mesmo uma meta-análise. Quer dizer, depois eu vou mostrar um exemplo de cada, mas na revisão sistemática você trabalha até vieses de pesquisa. O que foi trabalhado, o que não foi. Já na revisão integrativa, o foco não é esse. Na revisão integrativa, a gente trabalha com frequência. Por exemplo, tantos por cento dos artigos encontraram isso, tantos por cento encontraram aquilo, mas na revisão sistemática, a gente faz uma análise da metodologia de outros trabalhos. Tá certo? A revisão sistemática analisa apenas estudos primários, então são pesquisas de campo, tá certo? Já a revisão integrativa, eu posso analisar tanto estudos primários, transversais, longitudinais ou ensaios clínicos, quanto revisões. Isso deve ser explicitado na minha metodologia.
certo? Tem alguma dúvida? Quando a gente se deparar com os exemplos, fica um pouco mais claro. Mas até o momento, tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, então a revisão sistemática é uma modalidade de pesquisa que segue protocolos bem específicos, de alto nível de evidência, e é bem importante para a tomada de decisões. Característica: a revisão sistemática, ela é um método tão assim minucioso que ela tem que ser reprodutível por outros pesquisadores, seguindo passo a passo. Então, espera-se que, se outro pesquisador for fazer a mesma busca, ele deve chegar aos achados o mais semelhantes possíveis. É necessário explicitar quais as bases de dados foram consultadas, quais as estratégias de busca, processo de seleção dos artigos, critérios de inclusão e exclusão, bem como o processo de análise de cada artigo. Além disso, ele vai explicitar as limitações de cada artigo, as limitações da própria revisão e possíveis vieses. Essa última característica não é feita na revisão integrativa. A revisão sistemática, ela analisa, vamos dizer assim, as fragilidades de outros artigos. Esse não é o foco da revisão integrativa, como a gente vai ver. Para a extração dos dados, para se construir uma revisão sistemática, a ferramenta mais utilizada é uma que chama-se Prisma. O Prisma foi atualizada em 2020. Eu vou mostrar para vocês aqui o modelo desse Prisma. Mas depois vou disponibilizar para vocês isso aqui, caso alguém tenha interesse em conhecer e aprofundar. Vocês estão vendo a minha tela agora? Continua nos slides. Ok. Não sei se eu vou conseguir projetar aqui. Agora vocês conseguem ver ou não? Sim. Uhum. Tá. Então, vou mostrar aqui agora exatamente essa parte aqui. Ela nos mostra o modelo de construção do fluxograma de Prisma, que é utilizado para fazer as revisões sistemáticas, tá? Então, isso aqui, cada artigo, de acordo com as revistas, normalmente eles têm um layout, um modelinho, mas a ideia básica é iniciar por quantos estudos foram incluídos, coloca-se o N, tá certo? E vai tirando todos os dados aqui, quantos foram avaliados, quantos foram elegíveis, quantos foram excluídos e por que foram excluídos, tá? Quais as bases de dados foram utilizadas, até que se obtém o fluxograma final. Voltou para o slide aqui da revisão integrativa? Voltou. A revisão integrativa, em contrapartida, é um processo que, comparada à revisão sistemática, ela não é que ela é mais fácil de fazer, mas ela é menos minuciosa, no sentido do momento de extração de dados. Como assim? Ela viabiliza a capacidade de sistematizar os dados do conhecimento científico. Então, eu vou sistematizar os dados obtidos de cada artigo de maneira que é possível responder uma questão de pesquisa de como isso vem vindo
em várias vertentes de pesquisa. Aqui é o passo a passo mais utilizado para se estabelecer uma revisão integrativa. Então, o primeiro passo é definir a pergunta da minha revisão. A minha revisão, ela tem o intuito de responder qual questão de pesquisa, qual é o meu problema, qual é a pergunta que eu quero responder. Então, inicialmente, no primeiro passo, nós temos que delimitar o tópico de interesse da minha revisão e formular a minha pergunta com auxílio da estratégia PICO, PICOT ou PICOS. O que é essa questão? Então, a primeira parte é a minha questão de pesquisa. Ela tem que ser sucinta, ela não pode ser muito longa, muito prolixa, mas ela tem que ser completa. Então, sempre priorizar o equilíbrio entre responder uma questão sem perder dados. Ela não pode ser tão resumida a ponto de perder informações e nem tão ampla a ponto de ser confusa. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, quais os efeitos da educação nutricional em crianças em ambiente escolar? Seria um exemplo. Então, eu quero saber os efeitos de quê? Da educação nutricional. Em quem? Em crianças. Onde? Em ambiente escolar. Então, estou avaliando aí 3 pontos. Segundo exemplo, quais aspectos influenciam na ideação suicida na pessoa idosa? O que quer avaliar? Aspectos, quer dizer, fatores que influenciam. Em qual processo? Na ideação suicida. Em quem? Em pessoas idosas. Então, eu delimitei a minha amostra. Agora, olha esse terceiro. Só pelo tamanho da minha pergunta aqui, do exemplo que eu tirei, você já vê que está muito ampla. Então, vamos ver. Como a educação em saúde tem promovido caminhos basilares acerca do direcionamento da construção de uma cidadania que vise ao cidadão como coautor no processo de formação do cuidado à saúde. Esse exemplo é uma questão de um artigo que, se não me falha a memória, foi até publicado. Mas veja a quantidade de informações. Isso aqui, dependendo, pode se tornar um problema na hora de você selecionar artigos que respondam à sua questão. A estratégia mais utilizada é essa PICO. P, problema, paciente ou população. Qual é o grupo que eu tenho interesse em estudar? São crianças, são idosos, são trabalhadores em turnos, são pacientes de Covid, são gestantes, são puérperas. Qual é o meu problema ou qual é a minha população? Uma outra maneira de responder esse P é assim: quero estudar um problema, enfisema pulmonar, né? Em quem? Em adultos, em crianças, em fumantes. Então, isso tem que ficar claro na minha pergunta, tá? O I significa intervenção ou exposição ou tópico de interesse. Qual a intervenção ou tópico será estudado? Bom, eu quero estudar, por exemplo, o uso de dipirona em pacientes com febre. Então, a minha intervenção poderia ser algum medicamento, poderia ser, no meu caso da minha pesquisa, um aconselhamento nutricional ou uma higiene do sono. Então, é algo que eu vou intervir ou que a minha população de estudo esteja exposta. Então, o tabagismo, o consumo de cafeína, o consumo de bebida alcoólica, etc. Comparação. Será entre 2 grupos? O que eu vou comparar? Por exemplo, eu vou estudar gestantes e vou comparar aquelas que fizeram pré-natal e aquelas que não fizeram pré-natal. Então, é o meu C, né? Por exemplo, é adesão ao pré-natal. Então, eu vou ter que incluir isso dentro da minha pergunta. O O vem de outcomes, quer dizer, resultados, desfecho. Ao final, o que eu vou estudar?
Qual será o desfecho encontrado? Vai ser o quê? Eu vou avaliar obesidade? Eu vou avaliar, por exemplo, padrão de sono? Eu vou avaliar qual que é o meu resultado esperado? Qual que é a condição que eu vou estudar lá no final? Se aqueles tabagistas desenvolveram câncer de pulmão, se aquelas pessoas que fizeram uso da dipirona, se elas tiveram melhora do quadro febril ou convulsão, tá certo? E então, o básico é o pico, tá certo? Sugere-se também que posso incluir ou um tempo, uma duração de uma pesquisa, um período, tá certo? Ou se eu vou selecionar o meu tipo de estudo. Não, vou estudar só estudos longitudinais. Então, durante um período mínimo aí de tanto tempo, né? Então, eu posso estar também selecionando isso aí. Tem alguma dúvida na elaboração de questão norteadora? Alguém quer trocar alguma experiência, tirar alguma dúvida com relação a isso, ou podemos seguir? Vamos continuar, então. O segundo passo é a busca e a seleção dos artigos, que, no caso de revisão integrativa, podem ser primários, mas pode ser outras revisões também, tá? Então, eu vou estabelecer critérios de inclusão e de exclusão. O que seriam esses critérios de inclusão? Por exemplo, eu vou selecionar artigos dos últimos 5 anos, que é o mais recomendado, mas poderia ser dos últimos 10 anos, a depender da temática que vai se estudar, tá certo? Então, se são temáticas bastante estudadas, normalmente a gente pega um período mais recente aí, já que tem muita publicação. Quais as línguas, quais os idiomas, né? Então, vou selecionar artigos publicados em português, inglês e espanhol, por exemplo, nos últimos 5 anos, que estejam disponíveis gratuitamente, o texto completo esteja disponível na internet ou nas bases de dados, tá certo? O que nós vamos excluir? Vamos excluir aqueles estudos que foram realizados em animais, ou aqueles que estejam duplicados nas bases de dados. Então, tudo isso tem que ser bem definido, tá certo? Para realizar a busca, nós temos que selecionar os descritores. O que são os descritores? Pode ser palavras-chave ou descritores. Qual a diferença de palavra-chave e descritor? Fala-se em descritores, aqueles que são encontradas no que nós chamamos na base, né? Descritores controlados, descritores controlados em saúde, que é o que nós chamamos de DEX. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a pesquisa dos descritores. Quando a gente pesquisa com descritor inadequado, bota tudo a perder, viu, gente? Então, a gente vem aqui, vocês estão vendo minha tela agora? No DEX? Sim. Então, por aqui que nós vamos achar os descritores em ciências de saúde. A pesquisa começa aqui com palavras ou termo. Eu vou usar aqui a palavra dengue, e vou proceder aqui à busca. Então, eu vou verificar 5 resultados com relação à palavra dengue e vou ver a que melhor se encaixa. Então, esse descritor, ele vem em português, inglês, em espanhol, francês. E aqui, ó, gente, o primeiro descritor é esse completo, ó, vacinas contra a dengue. O que ele engloba? Como termos alternativos, nós temos vacinas contra a dengue, contra o vírus da dengue e assim por diante. Tá certo? Se eu quero estudar a dengue como um todo, então o meu descritor mais adequado em português é simplesmente dengue. Ó, infecção pelo vírus da dengue, infecção por vírus da dengue e assim por diante. Se eu quero aprofundar, eu vou clicar em Veja Detalhes.
E aqui, gente, eu acho muito importante, então ele vem aqui em português, inglês, espanhol e francês, nessa nota de escopo, ele vai definir exatamente o que engloba. Então, engloba que é uma doença febril aguda, transmitida por picada de mosquito Aedes, e por aí vai. Tá certo? É uma doença autolimitada, caracterizada por febre, mialgia, cefaleia, exantema. Então, ele vem definindo para você exatamente o que ele trata. Agora, um detalhe bem importante é que quando, por exemplo, eu coloco aqui, ó, trabalho em turnos, que deixa de ser uma palavra e se torna um termo, vamos dizer assim, são dois resultados que contém. Então, primeiro é jornada de trabalho em turnos. Como termos alternativos, eu tenho exatamente o que eu quero, que é trabalho em turnos. E eu tenho aqui transtornos do sono do ritmo circadiano, que lá no último, olha só o que ele apareceu, transtornos do sono do trabalho em turnos, que não é exatamente o que eu quero, tá certo? Então, eu tenho aqui o descritor em português, não é exatamente trabalho em turnos, e sim jornada de trabalho em turnos. Em inglês é shift work schedule. Então, quando eu vou fazer a busca lá na base de dados, eu não vou colocar simplesmente trabalho em turnos. Por quê? Porque o descritor, na verdade, que engloba trabalho em turnos, é jornada de trabalho em turnos. Então, é esse termo, é esse descritor que eu vou jogar lá na minha base de dados. E não simplesmente trabalho em turnos. Alguma consideração nesse aspecto? Alguém quer sugerir algum descritor para que a gente possa procurar juntos aqui? Ou podemos seguir? Isso ficou claro para vocês? Sim? Sim, bem claro. Ok. Então, continuando aqui, vocês voltaram para a tela aí no PowerPoint? Está aparecendo? Sim. Ok. Mais uma informação muito importante aqui na terceira bolinha é que quando esse descritor tem mais de uma palavra, no caso nós vimos lá trabalho em turnos, quando a gente achou o termo lá em inglês, que é jornada de trabalho em turnos, quando eu vou fazer a busca, eu tenho que usar entre aspas. Eu não posso simplesmente jogar shift work schedule sem aspas. Eu vou buscar isso aqui como um termo, considerando entre aspas. Por quê? Porque senão ele vai procurar 3 palavras separadamente, como shift, uma palavra, work e schedule. Então, ele vai localizar artigos que tenham uma dessas 3 palavras, e não o termo como um todo. Tudo bem para vocês isso aqui? Então, descritor com mais uma palavra, a busca deve ser feita entre aspas, de maneira que a base de dados reconheça o termo como um todo, e não como 3 palavras avulsas. Tá certo? Essas palavras-chave, elas não são aleatórias. Pelo contrário, as palavras-chave, elas têm que estar associadas com a pergunta que foi estabelecida de acordo lá com a estratégia PICO, para que eu possa alcançar artigos que respondam à minha pergunta de pesquisa, tá certo? Então, os descritores, eles são organizados em estruturas hierárquicas, facilitando a minha busca e a identificação de estudos de interesse, quer dizer, que respondam exatamente, que contenham as informações que respondam objetivos da minha pesquisa. Então, se eu quero, voltando aqui neste exemplo, se eu quero, por exemplo, descobrir quais os efeitos da educação nutricional em crianças em ambiente escolar, eu poderia, normalmente, gente, a gente faz busca de artigos utilizando pelo menos 3 descritores.
tá certo? Então, eu poderia buscar. O que eu quero procurar? Educação nutricional. Então, eu vou lá na minha... Lá na busca lá pelos descritores e vou colocar, ó, educação nutricional. Existe um termo que represente isso? Existe. Não existe exatamente educação nutricional, mas existe educação alimentar e nutricional que eu vou verificar na nota de escopo e vou ver exatamente que são ações que promovem hábitos alimentares saudáveis, mais adequados. Então, ele responde. Então, o meu descritor é isso tudo, educação alimentar e nutricional. Se eu for fazer busca de artigos que eu vou usar descritor em inglês, eu vou procurar Food and Nutrition Education, entre aspas, da mesma forma que educação alimentar e nutricional, entre aspas. Vou olhar em crianças. Então, eu vou ver se criança é também um descritor. Então, veja, ó, crianças com deficiência, não é isso, mas eu tenho um termo mais genérico, que é simplesmente criança. Então, esse é um termo mais adequado. Agora, eu quero estudar o efeito dessas intervenções em ambiente escolar. Então, é necessário que eu insira também um descritor que contemple esse lugar. Por quê? Porque senão vai falar em hospitais, vai falar educação nutricional em outros locais que não sejam escola. Tá? Então, tem aqui, ó, serviço de saúde escolar. Na verdade, esse é o único, né? Então, ó, eu vou ver se isso aqui atende, ó. Eu vou ler lá na nota de escopo, ó, comunidade escolar para conscientização de propostas de promoção de saúde. Então, ó, período escolar, tarará, promoção e desenvolvimento de ações para prevenção de doenças, fortalecimento de fatores de proteção. Então, se eu entender que a educação nutricional se encaixa aqui, ó, educação alimentar, educação nutricional faz parte de uma promoção da saúde em ambiente escolar? Se sim, esse descritor, então, ele engloba que eu quero responder lá no meu problema de pesquisa, lá na minha questão norteadora, e daí sim eu utilizarei, então, esse descritor. Eu estou sendo clara com vocês? Ok. Então, com relação a descritores, é isso. Sempre fiquem atentos. Eu dei até o exemplo aqui da dengue. Você vai sempre afunilando, tá? Você vai escolhendo termos que são descritores que afunilem, que aproximem ao máximo da sua pesquisa, sem, no entanto, quando você faz a pesquisa, por exemplo, coloquei dengue, and, que é um operador booleano, quer dizer, e crianças, and, se eu quero estudar lá na escola, eu vou colocar lá o ambiente escolar, tá certo? Agora, se eu restringir, por exemplo, muito, pode ser que minha pesquisa fique tão afunilada, tão específica, que eu possa obter pouquíssimos artigos e assim viabilizar a minha revisão, tá certo? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio entre um consenso, vamos dizer assim, entre chegar ao que eu quero sem perder dados também, tá? Com relação à escolha de artigos, eu vou definir o que eu vou avaliar. É só relato de caso, ou servem estudos de caso controle, ou coortes, ou transversais. Então, isso pode entrar como critérios de inclusão ou critérios de exclusão. Como eu disse anteriormente, nós vamos colocar ano, quais as línguas, se é disponível gratuitamente ou não. Esses artigos devem responder à questão norteadora, tá certo? Como que eu vou fazer?
Depois que eu encontrar os meus artigos, tudo tem que ser anotado, tá, pessoal? Então, na base de dados, sei lá, Medline foram encontrados 20 artigos, na PubMed 8 artigos, em outra base quantos artigos. Depois a gente vai ler o título, muitos já vão ser ali eliminados. Por exemplo, se é uma pesquisa com ratos, e eu coloquei no meu critério de inclusão e exclusão, que é só aqueles realizados com seres humanos, pelo próprio título, eu já sei que ele está excluído, tá certo? Alguns, além do título, eu tenho que ler o resumo, tá? Porque só com título e resumo, a gente já consegue excluir vários artigos para depois, num segundo momento, a gente vai avaliar esse artigo como um todo e fazer a leitura dele como um todo. Todo artigo, o mesmo artigo, em mais de uma base de dados, ele deve ser duplicado. Todas as informações, elas têm que ser anotadas, por quê? Porque na maioria das revisões, tanto na sistemática quanto na integrativa, a gente faz um fluxograma em que a gente vai mostrar para o nosso leitor, ou para quem tiver acesso àquele artigo, de onde foi constituída a minha amostra. Então, se eu obtiver uma amostra final ali de 10 artigos, eu tenho que saber de onde, eu tenho que mostrar de onde vieram e por que foram excluídos. O terceiro passo é a extração dos dados de cada artigo. Então, uma vez composta toda a minha amostra, eu vou extrair os dados. Quais os dados importantes? Não existem, gente, dados obrigatórios, vamos dizer assim. Mas quais são os dados mais comuns? É mais comum que a gente extraia a autoria de cada artigo, o ano de publicação, tá certo? O tamanho da amostra de cada artigo que foi incluído para minha revisão, qual que é o delineamento do meu estudo, qual que é a metodologia, ou qual que é a intervenção que foi aplicada, qual o período de intervenção, tá certo? Isso vai depender muito do que eu quero responder. Os dados que eu vou apresentar na forma de um quadro, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um modelinho para vocês. Ele tem que conter os dados importantes, relevantes, para que a gente consiga mostrar, tá certo? Tudo que foi retirado. Então, qual o método, quais os principais achados, quais os resultados principais e principais conclusões que cada autor, cada artigo trouxe, para que ao final eu consiga organizar, agrupar os meus achados. Após a leitura, após a análise de 10 artigos, quais os principais resultados emergiram? Qual a síntese dos meus resultados? Então, o terceiro, quarto e o quinto passo, que são a extração dos dados, a síntese dos meus achados e a análise dos resultados obtidos, é praticamente uma coisa só. Então, para facilitar, eu agrupei para vocês. Gente, aqui não tem maneira certa e errada de fazer. Eu vou passar para vocês a minha experiência. O que eu gosto de fazer? Depois que eu selecionei os artigos que respondem à minha questão de pesquisa, eu gosto de abrir uma planilha no Excel, tá certo? E eu vou colocando lá, eu já vou copiando e colando do próprio artigo os autores, já vejo lá qual foi o ano que aquele artigo foi publicado. Talvez, gente, olha, a língua que aquele artigo foi publicado, se ele foi publicado em inglês, se ele foi publicado em português, porque isso, no final, me dá dados que eu posso fazer porcentagem. Por exemplo, olha, dos meus 10 artigos, 80% foram publicados em língua inglesa. Qual a base de dados que aquele artigo foi extraído?
qual país que aquele estudo foi desenvolvido, se foi, então, se eu estou falando de crianças. São crianças brasileiras, são crianças da Itália, são crianças de qual local? Se isso for interferir nos meus achados, nos meus resultados. Se eu estou trabalhando, por exemplo, a alimentação, vocês concordam comigo que talvez o país onde foi desenvolvido possa interferir nos hábitos alimentares? Né? Então, quais os dados relevantes que devem trazer na minha tabela para que eu possa analisar? Tá? Alguns dados a gente encontra facilmente no resumo do artigo, mas uma análise mais minuciosa é importante, obviamente, que aqueles artigos que foram incluídos na minha revisão, eles sejam lidos, né, na íntegra, a fim de que eu possa levantar outros fatores que possam vir interferir nos meus resultados. Tem pessoas que, ao invés de ler artigo por artigo, fazer isso manualmente, gostam de usar softwares que venham facilitar. Né? Eu, particularmente, eu faço tudo manual e vou digitando isso no Excel. Lembre-se que se você tiver mais prática em fazer isso em papel, né, cada um vai desenvolver a maneira que tem mais habilidade. Com relação ao instrumento de coleta de dados, como eu disse para vocês, eu gosto de fazer isso no Excel, tá? Mas é necessário que você faça um quadro com as principais informações que contemplem a questão norteadora. Aqui, URSS é a principal referência nesse sentido de modelo de quadro. Aqui tem a referência para vocês, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a revisão. Depois, o sexto passo, voltando aqui no nosso esqueminha, o último passo é a apresentação da minha revisão. Então, neste momento, o que nós vamos fazer? Depois de analisado, depois que você colocou no quadro, que você consegue visualizar bem o que você achou, você vai começar a agregar os seus resultados. Então, olha, disso aqui, tantos artigos mostram isso, outros tantos por cento mostram aquilo, e depois eu vou discutir os meus achados com outros trabalhos semelhantes, que podem ser estudos primários ou que podem ser revisões, se concordam ou se discordam com seus achados. Quais as possíveis causas para essas concordâncias ou para essas divergências? O que sua revisão integrativa achou de novo? Não faz sentido, pessoal, a gente fazer uma revisão que quando você faz uma busca lá, eu vou fazer uma revisão, por exemplo, do uso de colágeno para rejuvenescimento facial. Não faz sentido eu escrever mais uma revisão sobre a mesma temática, sendo que já tem várias. Entenderam? Preencha alguma lacuna, é algum assunto novo, algum assunto que está mais recente, que é pouco pesquisado. Qual o objetivo da sua revisão integrativa? Por que você estudou essa temática? Depois a gente vai falar na escrita das limitações desta revisão e quais as aplicações práticas. Os seus achados contribuíram para quê? Possibilita fazer um estudo de campo, ou serve para direcionar ações em algum determinado projeto, em alguma conduta clínica, alguma coisa assim. Aqui eu quero mostrar para vocês um modelo de revisão integrativa e um modelo de revisão sistemática. Nós vamos começar aqui pela revisão sistemática. Então, aqui, a revisão sistemática que eu escolhi, o título é Complicações em Procedimentos de Harmonização Orofacial, uma revisão sistemática. Então, logo aqui,
Veja que os descritores estão sempre presentes, tá? Dependendo, gente, esses descritores podem incluir ou os descritores controlados, que são os DECs, ou simplesmente palavra-chave. Isso vai depender muito, gente, da revista, das normas da revista, onde se pretende publicar, tá certo? Eu trouxe esta revisão aqui, porque eu achei bem interessante que ele colocou aqui, ó, claramente o que ele utilizou para responder à estratégia PIT. Então, a população dele, olha só, humanos, a intervenção, harmonização orofacial, a comparação foram procedimentos estéticos e os resultados analisados foram complicações. Ele coloca aqui para nós quais as bases de dados que ele buscou, né? Medline, PubMed, Cielo, Scopus, Cochrane, Lilacs e Web of Science. Lembrando que tem que ter, no mínimo, 3 bases de dados, normalmente. Ele colocou em português, inglês e em espanhol, e quais as palavras-chave que ele utilizou. Tá certo? Ele colocou em inglês e em português também. Tá? Então, ele fez vários tipos aqui de associações, ele associou 8 possibilidades a fim de contemplar, de responder a questão que ele estava analisando, tá certo? Aqui, como resultados, é aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha como ele trouxe aqui os achados dele. Então, quadro 2, dados gerais dos artigos utilizados na revisão sistemática. Quais os dados que ele apresentou aqui inicialmente? O título, os autores, o ano e a revista que foi publicada. Perceba que esse artigo foi publicado em 2022, tá? Na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, é um artigo recente. Então, ele selecionou desde 2004, tá? Então, ele fez uma busca por maior tempo, tá certo? E aí, depois, aqui o fluxograma, que eu falei para vocês que as revisões, tanto sistemática quanto integrativa, tá certo? Identificação do artigo, ele colocou por base de dados quantos que ele achou em cada base, num total de 3.535, quantos foram excluídos, quantos foram repetidos, quantos foram excluídos, e aí ele vai colocando, ó, foi feita uma triagem, na primeira triagem, 2.400 excluídos por critérios de exclusão, selecionados pelo título, depois ele excluiu pelo resumo, selecionou pelo resumo e excluiu 933. Selecionado lendo o artigo completo. Depois que leu o artigo completo, quantos foram excluídos? Tá certo? Excluiu-se 169, sobraram apenas 33, que foi a amostra final dele. Com esses 33... Aqui, olha só, ele fez um outro quadro apresentando os dados, tá certo? Aqui o N é o número de artigos, tá certo? E aí ele foi separando, pessoal, por semelhança. Então, 8 artigos, qual o procedimento realizado? Fizeram injeção de toxina botulínica, tarará. Qual a quantidade de material? Aqui ele especificou o tempo do procedimento, as complicações encontradas e quais as regiões afetadas. Vocês podem falar assim para mim, Paula, por que selecionou esses itens aqui? Porque exatamente esses itens respondem a questão de pesquisa dele. Então, isso aqui não tem uma fórmula, tá certo? De acordo com o que você está investigando, você vai separar. Então, ele separou por tipos de procedimento, a quantidade de material,
qual tempo que começaram as complicações e em qual região. E aí ele faz a discussão. Então, como foram 33 artigos, tá bom? Ele foi agrupando. Dos 33, 5 analisaram aquilo. 26 artigos, que é o que ele chamou, o N dele, né? Analisaram preenchimento labial. Então, ele foi separando de acordo com a semelhança. Agora, vamos focar aqui na revisão integrativa, as diferenças, para que a gente possa vislumbrar na prática como que isso funciona. Esse artigo aqui foi feito por mim, com os professores Graciele, Moisés e professora Roselma. Foi publicado esse ano. E é uma revisão integrativa também. O título é Alterações comportamentais relacionadas ao desalinhamento circadiano em trabalhadores em turnos. Então, logo aqui no título, eu já especifiquei qual é a minha população, que são trabalhadores em turnos, tá certo? O que eu quero investigar, que são alterações de comportamento, em que situação? Em situação de desalinhamento circadiano. Então, aqui nós colocamos... eu optei por colocar os descritores, tá certo? Então, coloquei ritmo circadiano, comportamento e jornada de trabalho em turnos. Aqui eu coloquei, no final da introdução, então, o objetivo, tá? Que foi sistematizar o conhecimento produzido sobre as alterações comportamentais relacionadas ao desalinhamento circadiano em trabalhadores em turnos. Então, eu iniciei aqui definindo o que é uma revisão integrativa, né? O que esse método proporciona, quais as etapas da revisão integrativa, tá certo? Qual a minha questão norteadora? Eu acho bem relevante a gente sempre deixar claro o que nós queremos investigar, tá certo? A pergunta norteadora foi estabelecida com base na estratégia PICO. Então, P, paciente ou população estudada. Quem é a minha população? Trabalhadores em jornada de turnos, tá certo? Qual é a condição que eu quero avaliar? Desalinhamento do ritmo circadiano. Está aqui. Comparação. O que eu vou comparar? O trabalho em turnos, os efeitos desses trabalhadores em turnos. Quais são os resultados esperados? Qual que é o desfecho? Qual que é o meu resultado que eu vou avaliar as alterações comportamentais? Tá certo? Na metodologia, a gente vê, então, citando quais são as bases de dados, nesse caso foram utilizados ScienceDirect, PubMed, periódicos CAPES, quais os descritores controlados em saúde, lembrando que a gente faz a busca sempre quando for mais de uma palavra, né, nós temos que obrigatoriamente colocar entre aspas, para que eu busque pelo termo e não por duas palavras separadamente. Aqui eu coloco os critérios de inclusão, então eu digo que são artigos completos, originais, dos últimos 5 anos, disponíveis eletronicamente, quais os idiomas que eu quero, tá certo? E coloco que os duplicados ou que não foram realizados em seres humanos foram excluídos, tá certo? Aqui eu fiz um fluxograma, separando por base de dados, quantos que eu encontrei, quantos preencheram os critérios de inclusão, quantos foram selecionados para análise final. Hand search, isso aqui é busca manual. O que é isso? Eu vou ler, por exemplo, aqui tinha 19 artigos. Eu vou olhar nas referências bibliográficas desses 19 artigos. Eu vou procurar nas próprias referências se algum artigo daquela referência
me serve, tá? E eu posso pegar de um artigo outro artigo que foi citado lá, que está lá na minha revisão. Isso chama Reinsert. E aí eu acrescentei um nessa busca manual e fiquei no total de 22. Esse modelinho é um modelo possível, tá? Eu fiz aqui de maneira horizontal, isso pode ser na vertical, tá? Algumas revistas já fornecem um modelo de fluxograma, mas é importante que isso seja feito. Depois, eu estabeleci aqui, de acordo com o que eu queria estudar, com o que eu queria analisar, na verdade, um quadro com 4 colunas. Na primeira coluna, eu coloquei os autores, tá? Qual a base de dados e qual o ano de publicação. Poderia ter feito isso separadamente, tá? Na segunda coluna, eu coloquei o delineamento de cada artigo, qual o nível de evidência, de acordo com Stettler, isso aqui está descrito lá na metodologia, e qual o tamanho das amostras. Coloquei aqui na terceira coluna quais os principais resultados e a síntese das conclusões que foram obtidas em cada estudo. Tá? Então, aqui um exemplo: trabalho noturno pode causar declínio neurocognitivo. Segunda conclusão aqui, impacto significativo na quantidade e na qualidade do sono, bem como no desempenho do trabalho, relacionamentos familiares e sociais. Então, a gente vai colocando os achados. Depois, pessoal, a gente vem agrupando esses achados para discutir, tá? Então, só um modelinho aqui de resultado. Ó, foi a minha revisão, foi composta por 22 artigos, tantos na Science Direct, tantos na PubMed, parará. Com relação ao delineamento de estudo, o que eu encontrei? 54,5% longitudinal, 27% transversal, 18% é ensaio clínico. Aí depois eu vou agrupando, ó, foram encontrados isso e isso. Quem falou isso? Esses 2 artigos. Com relação ao psicomotor, esses 2 artigos. Com relação ao distúrbio de atenção, esses 2. E por aí vai. Já com relação à saúde emocional, o que eu encontrei? Esse falou isso, aquilo falou. Às vezes, mais artigos falam a mesma coisa. Então, a gente vai associando, tá certo? Para achar os resultados. Eles podem ser mostrados, gente, na forma de gráfico, gráfico de pizza, gráfico de barras. Então, gráficos, tabelas. Então, tem uma variedade que a gente pode apresentar os nossos resultados. E aí, depois, a gente vem discutindo os dados, comparando as similaridades com outros artigos, o que foi diferente e o que pode explicar os achados, tá certo? Eu encontrei sono de curta duração de má qualidade, o que pode estar associado, né? O que pode estar causando, tá certo? Então, que reforça os meus achados, tem uma meta-análise que fala mais ou menos a mesma coisa, ok? E aí, em suma, o que a minha revisão integrativa apontou para qual resultado? Diversas consequências para a saúde do trabalhador, emergindo o conflito gerado entre o ritmo circadiano e o ritmo endógeno individual, né? E aí depois a gente parte para as considerações finais e as referências. Né? Então, aqui a gente tratou de um exemplo para cada, eu acho que talvez fique bem mais claro, e aqui as referências que eu usei para trazer com vocês estas considerações. E aí, gente? Foi um prazer ter a oportunidade de assistir essa aula. Eu acho que foi espetacular mesmo. Queria ter tido uma aula dessa há um bom tempo atrás.
Mas tudo em seu tempo, né? Muito esclarecedor, Paulo, obrigado. Bem claro mesmo, assim, gostei muito da apresentação também. Foi clareando, né, o passo a passo, né, pessoal? Sim, muito. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer alguma revisão integrativa? Eu vou precisar fazer, eu fiz um artigo de revisão de literatura, mas eu usei alguns escritores, eu tinha uma disciplina